Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Cine Histórico. Hoje vamos falar sobre mais um filme de Koreeda. Já falamos sobre Kaibutsu Monster, né? Vou deixar até aqui nos cards para vocês assistirem esse podcast depois. Foi um dos filmes mais bonitos que eu vi ano passado. Achava que seria o filme japonês que ia concorrer ao Oscar, só que acabou concorrendo Dias Perfeitos, outro grande filme. Nosso melhor podcast aqui. E esse filme, tal pai, tal filho, ou Pais e Filhos, eu já vi as duas traduções. Não é a música do Legião Urbana, por favor, não se enganem. Que quem conhece a gente sabe que os dois aqui não gostam do Legião Urbana. Mas fala sobre uma história onde duas famílias, 6 anos após, 6 anos após, no caso, terem filhos, descobrem que seus filhos foram trocados na maternidade. Então, Chico, já pra gente começar, dá as suas primeiras impressões sobre o filme e me diz se você trocaria ou não o seu filho. Fala pessoal, sejam bem-vindos ao nosso vídeo, né? Primeiro a gente já falou de pais e filhos e depois você falou que foram trocados na maternidade, então a gente já falou do Legião Urbana e do Cazuza. O podcast é sobre o filme, é sobre rock brasileiro, mas você perguntou se trocaria meu filho, você tem que me dizer pelo quê, né? Depende pelo quê. Mas eu fiquei pensando bastante, cara, nisso aí, porque uma criança de 6 anos de idade, você já está acostumado com ela, né? Meu filho tem 10, já é um pouco maior. Eu fiquei imaginando se tivesse que trocar ele com alguém, como é que ia ficar, porque ele menor do que isso, ele já era muito pegado comigo. Ele gostava de brincar, de fazer as coisas, e eu via e já para entrar um pouco no tema do filme, né? As crianças elas são trocadas na maternidade e as famílias elas têm realidades muito diferentes. Uma das famílias, o pai é um arquiteto, né? Acho que é Ryota, o nome dele, Ryota. Ele é muito importante na empresa lá, ele é bem sucedido, eles moram num apartamento muito bonito lá no alto, dá para ver a cidade toda lá de cima. A esposa dele, Midori, cuida da casa, né? É mais tradicional ali, dona de casa, e ela é carinhosa com a criança, mas o pai ele acredita que dar a melhor educação para o filho é proporcionar para o filho a melhor escola, as melhores condições financeiras, a melhor alimentação, melhores roupas, fazer com que o garoto tenha acesso pode chamar de, né, de, entre aspas, alta cultura, tocar piano, leitura, esse tipo de coisa assim. Mas, na realidade, ele passa pouco tempo com o filho, né? Ele está sempre preocupado com o trabalho, ele está sempre muito sério, ele está sempre cobrando disciplina do menino. E dá para ver que o garoto é apegado com ele, né? Tem uma certa idolatria pelo pai, ele tenta fazer as coisas para agradar o pai, mas o pai parece não notar muito que o filho está tentando agradá-lo o tempo inteiro. Ele está mais atento, às vezes, que o filho falha em executar alguma atividade do que em elogiar ou perceber algo que o garoto faz de bom. E quando ele elogia o garoto, ele elogia sempre quando o garoto está indo na direção da disciplina do que ele acha que seria correto, né, para a vida da criança, do que ele idealiza para o filho dele. E a outra família, eles são um casal de comerciantes, eles já têm mais 2 filhos, né? E eles têm um hortifruti pequenininho, mas o pai é totalmente diferente. Ele é muito apegado à família, ele brinca, ele cuida, ele está sempre próximo, ele conserta os brinquedos das crianças, ele faz um monte de coisa ali, então é aquele pai que não tem condição de dar tanta suporte ali financeiro, mas ao mesmo tempo ele está presente o tempo inteiro, dedicando tempo de qualidade para os filhos, né? E aí, né, quando eles recebem a notícia, parece que as coisas ficam bem bagunçadas, porque você imagina, o cara que era lá todo certinho com as coisas, já tinha traçado o destino do filho dele todinho. E agora ele tem que trocar de filho. E ele tenta, né, arrumar umas formas de burlar essa situação. Ele está tão preocupado em não lidar com questões emocionais, de ter proximidade afetiva,
que ele tenta resolver a situação oferecendo dinheiro para outra família para pegar o outro filho para ele. Porque eles são levados até um júri, né, até um tribunal ali, e aí eles decidem, ó, vocês têm que trocar porque pela lei cada um tem que ficar com seu filho. E a menos que uma das partes ali abrisse mão, né? Ele tenta dar dinheiro para outra família, o outro pai fica chateado. Pô, você tá querendo comprar meu filho? Quanto você acha que meu filho vale? Que é o que você falou, né? Depende do preço. Mas eu até vi que nesse momento ele na realidade ele não está nem preocupado em trazer outra criança, não está nem muito preocupado com a criança dele do ponto de vista do afetivo, né? Ele só queria resolver o problema com o poder. Ele acha que ele pode decidir tudo, porque lá na empresa tudo que ele fala as pessoas têm que acatar, né? Dá para ver que ele é muito próximo ao líder máximo da empresa lá e as coisas que ele fala o cara aceita, né? E aí que começa o primeiro impasse, né? Até que chega um momento que as crianças são realmente trocadas. Então foi um filme legal. A gente fica o tempo todo. O diretor sabe lidar muito bem com essas questões. Parece que ele, diferente do que tem na maioria da literatura, das obras orientais, né, principalmente do Japão, que são muito conectadas com a natureza em si. Sempre o personagem ele está conectado com algo, com alguma força natural. Ele consegue abordar muito bem o aspecto mais humano, né? A pessoalidade, a relação entre as pessoas. O Monster tem muito isso, é um filme muito íntimo, né? Você vai ficando íntimo dos personagens. E também tem uma coisa interessante nesse filme, que eu senti algo parecido quando eu vi o Monster. Eu fui acompanhando a narrativa de cada personagem, né? Primeiro do pai, que é o rico, né? Depois do pai, que é um pouco mais pobre, da mãe, que é um pouco mais rica, da mãe, que é um pouco mais pobre, e depois das crianças, né? As crianças elas atuam muito bem no filme. Eu fico assustado como o pessoal consegue fazer com que a criança faça todas aquelas coisas ali tão naturalmente. Parece realmente você cuidando de criança. No momento que ele está desatento, no momento que ele está atento. Mas você consegue conectar com os 4 personagens principais, não 4 não, 6, né? Personagens principais ali a cada momento. Você tenta, de certa forma, você se envolve. E no fim a gente fica torcendo para que as coisas deem certo para todo mundo, né? Foi um filme muito legal, gostei bastante. Até que eu dei nota máxima para ele lá no Letterboxd. Bem interessante. O segundo filme desse diretor que eu assisto. Você acha que já assistiu outros, né? E tô positivamente surpreendido. É um diretor que eu não conhecia. Você que me apresentou lá no podcast no Monstro, assisti para gravar o vídeo. Mas bacana. Provavelmente eu vou assistir os outros filmes desse diretor. Exatamente, eu tô numa pegada aí de cinema japonês que eu tô curtindo bastante. Eu assisti 4 filmes dele, abri até aqui rapidinho o Letterboxd. Você falou dele trabalhar com crianças, cara. Os 4 filmes que eu assisti dele, ele trabalha com criança. Tem um filme dele que é basicamente só criança, porque conta a história de uma mãe que abandonou os filhos. Pra mim, eu acho que é o filme com maior nota dele lá no Letterboxd e é muito pesado, mas também não vou me entrar nele aqui agora. O objetivo é a gente falar de pais e filhos. E eu acho que esse filme ele fala muito sobre 2 pontos, né? O que é realmente ser pai? É estar presente ou é dar uma boa vida? Eu talvez dar uma boa vida, eu acho que nem todo mundo vai ser capaz. Então eu diria que isso não significa ser um bom pai. Porque senão a gente tiraria da questão ótimos pais que não tinham boas condições, mas que deram o melhor que podiam dar, que estava ao alcance ali da mão deles. Mas eu acho que o tempo, sim, quer dizer se a pessoa foi ou não um bom pai. E aí, pai que a gente tá dizendo pai e mãe, né? Claro, o filme foca muito no pai, e sim, nos pais, deixa as mães um pouco de lado. Talvez, eu não sei se a cultura japonesa seja um pouco assim, sabe? Mas dá pra ver que a família mais humilde, eu acho que a mãe participa um pouco mais, e a família com mais dinheiro, a mãe é colocada um pouco mais em superviciência, né? Ela tá em menos destaque, ela tá ali mais para servir mesmo a família, né? O trabalho dela é esse trabalho importantíssimo que algumas mulheres escolhem, de ser a dona de casa, de cuidar da casa. Então, tem muito esse tema do que é ser pai, se é estar presente ou é dar a melhor coisa.
Tanto que o pai, como você falou, rico, ele se mata de trabalhar, ele não é um cara presente, mas para ele é um bom pai, porque ele tá dando um colégio privado pro seu filho, ele tá dando aula, tá fazendo com que ele tenha aula de piano. E um outro ponto é se a família de sangue é mais importante que a família que a gente escolhe. E aí eu tava assistindo esse filme, a Mari não assistiu comigo, mas eu fui compartilhando com ela, né? Eu, infelizmente não consegui assistir de uma tacada só, assisti parcelado em 2 vezes, e eu fui falando com ela, e eu acho que eu nunca trocaria meu filho, cara, porque você passou 6 anos ali com uma criança, é como você falou, você já criou um vínculo ali tão grande com ela que não é porque a outra pessoa que é de sangue vai ter um vínculo maior, sabe? E a gente tem essa glamorização. Eu vejo hoje em dia, reassistindo Sopranos, né? Que é uma das minhas séries favoritas. E o Tony Soprano, que é o chefe da máfia, que é o personagem principal, ele cuida muito da mãe dele, mesmo com a mãe dele tendo uma vida, um relacionamento com ele muito tóxico. A mãe dele é muito ruim com ele, sabe? Inclusive mandou matá-lo na primeira temporada. Então, o que define realmente família? É o sangue que a gente tem com uma pessoa ou são aquelas coisas que a gente começa a construir com outras? Eu acho que são os dois tópicos aí, são os dois tópicos mais importantes abordados nesse filme que me fizeram pensar bastante. O que você pensa sobre eles? Então, é, tem até um ponto interessante você falar nisso, porque desde o começo do filme, o menino que está com uma família rica, que é o Keita, ele é muito bonzinho, ele é muito gentil, ele é muito carinhoso, ele é tranquilo. E o pai dele não entende muito isso. Ele sempre fala, porque ele, pelo que parece, o pai rico, né, o Ryota, ele sempre foi uma pessoa obstinada, séria, que não gostava de ser comandado, que tinha voz de comando, de liderança desde muito jovem. E isso vai parecendo cada vez mais ao longo do filme, quando ele vai soltando pequenos fragmentos de como foi a infância dele. E ele sempre fala, até na entrevista para entrar na escola, né, o Keita é perguntado, o professor pergunta pro pai dele, né, pro Ryota, qual é o maior defeito do Keita. O pai fala, ele é muito gentil. Às vezes ele é gentil demais, até com quem não merece. Aí falou, puxou quem? Aí o pai dele fica assim, puxou a mãe, mas parece que ele disse que puxou a mãe só para não dizer que ele também era carinhoso, né? Porque ele não parecia acreditar realmente que o garoto puxou a mãe. Então, eles, ainda que não soubessem que a criança era filha de outro casal, o pai ficava preocupado com do filho não ter as características dele, né? E nem da mãe. Inclusive, ele fala que ele nunca enxergou o Keita nele. Que quando eles trocam lá na frente, o menino que é filho dele de verdade, de sangue, no caso, pode. E ele fala: Caraca, eu também fugi quando eu era criança. Ou seja, ele começou a admirar o novo garoto porque era mais ousado, que nem ele era quando era criança, como ele sempre foi. Então ele nunca enxergou o Keita como um filho dele de verdade. Então, e aí é que tá a principal chave do filme, cara. Quando ele traz esse garoto para casa, que é o filho dele de sangue, o garoto é muito parecido com ele, né? Tem até um ponto curioso que, quando eles se encontram pela primeira vez, a esposa, né, do outro, do pai pobre, é Yudai, acho que é Yudai, ela fala, agora tudo faz sentido, porque tem um amigo nosso que é meio desbocado, que falou que o garoto não parecia com ninguém da família e ficou me acusando de ter um caso. E agora eu percebo que ele realmente não é nosso filho, por isso que ele não parece tanto com a gente. Aí ele leva o filho dele, eles trocam, né? No começo eles estão trocando por alguns dias só para adaptar. E aí a gente vê que o garoto rico, ele tem a casa da avó dele, que ele fica com a avó, aí quando ele vai para outra família ele não vai ver a avó mais, né? Tem a situação da formatura do Keita, que o pai dele biológico participa, né? E aí começa a dar essa virada de chave que eu falei, que o pai biológico, ele começa a se mostrar tão carinhoso com o filho que ele acabou de conhecer, como ele é com os outros 3 filhos que ele tem.
Ele filmava, ele tirava foto, ele pegava no colo, ele abraçava, ele elogiava isso e tal, enquanto o pai rico estava todo formalzão lá, não, é formatura, a gente tem que ficar sério, tal. E o menino foi se apegando pelo pai carinhoso, né, pelo pai biológico dele. E eles começaram a trocar um pouquinho, passar 2 dias. O garoto, que é o filho biológico do pai rico, claro, ele tem, de certa forma, a personalidade do pai, né? Embora não tenha ali a vivência, né, a rotina dele. Então ele não aceita ser guiado pelo pai da forma que o pai está fazendo lá. Que é o que o Ryota fala, que o pai que ele fugiu para encontrar com a mãe dele. E o pai dele interrompeu no meio do caminho. Ele falou, também fiz isso igualzinho, tal, porque eu queria ver a minha mãe, eu não aceitava ficar longe da minha mãe. Foi o que o garoto fez, ele não queria ficar longe da mãe dele biológica, da mãe dele de criação. Ele fugiu para lá. E aí eles vão buscar o menino, né? Como é que não lembro o nome dele. Yusei. Vão lá buscá-lo. E aí o Keita, que é o filho que passou os 6 anos com ele, quando percebe que a família dele tá lá, a família de criação, ele se esconde pro pai dele não pegar ele, porque o tempo que ele passou lá com a família nova, com a família pobre, ele já tinha sido melhor tratado do que na família que cuidou dele 6 anos. Então, a família mais humilde acabou que ganhou um filho, porque o filho que chegou não queria mais ir embora, e o filho que foi estava fugindo para voltar para casa. E aí é onde ele decide, né, o pai rico decide ser mais presente na vida desse filho. Então, todas aquelas coisas que ele fala, acampar lá, que o garoto falou que queria acampar com o pai lá no começo do filme, ele compra uma cabana e monta na sala e fica com esse filho que é o filho biológico que acabou de chegar na casa dele. Aí ele brinca, o garoto gosta de brincar de arma, né? Eles ficaram brincando e tal, e tiram fotos e tudo mais. Tem até uma situação que, acho que nos primeiros fins de semana que o Keita passa na família pobre, o pai pobre chega e fala assim, eu acho que eu já fiquei mais com teu filho do que você ficou nos últimos 6 anos. Eu conheço seu filho. E a gente tá para ver que só passaram 2 meses, né? Porque o filme vai dizendo, eles têm a notícia em dezembro e até junho eles têm que decidir tudo, trocar as crianças de vez, né? Porque são 6 meses para o processo correr, se eu não me engano. E aí vai contando o avanço dos meses. Ele fala, em 6 meses eu fiquei mais com seu filho do que você. E ele não levou aquilo a sério, né? Ele não aceitou aquilo. Até que quando ele começa a cuidar de coração mesmo do filho que acabou de chegar, que é o filho biológico, ele começa a perceber o quão distante ele ficou nos últimos 6 anos do filho que ele criou. Aí ele tira um monte de foto, né, tal, ele tinha uma câmera lá bonitona. Aí ele começa a passar as fotos para trás, ele tá todo feliz com o filho biológico que acabou de chegar, vendo as fotos ali, se divertindo, né, recordando o fim de semana que eles passaram. E aí ele começa a chegar na memória as fotos que o filho que viveu com ele 6 anos fazia. E não tinha nenhuma foto deles brincando, deles sorrindo, deles se divertindo. Era um monte de foto que o filho dele tirava dele. Tirava foto dele trabalhando, tirava foto dele dormindo, tirava foto dele estudando, tirava foto dele tocando piano, foto dele andando na rua, dirigindo. O filho era apaixonado por ele e ele não notava que o filho dele era o maior fã dele. Aí ele desaba, né? Ele começa a chorar ali e ele sente aquele desespero, aquela vontade de correr atrás do menino e para mostrar para ele o quanto ele vacilou com o Keita, né? E aí quando ele chega na casa para tentar consertar as coisas, o filho biológico dele gosta muito da família adotiva, né? Que foi a família que criou ele por 6 anos. Rapidinho os irmãos tudo abraça ele, fica todo mundo feliz e tal. E o Keita sai correndo, foge, né? Porque quando ele realmente foi amado por um pai, ele viu o quanto ele estava sendo excluído na família que criou ele por 6 anos. Ele viu naqueles 6 meses o que é de verdade ter uma família, né? Como você falou, é diferente ali, óbvio que era a família de sangue dele, né? Mas ele começa a fugir do pai, o pai vai conversando, eles vão para um caminho assim diferente, né? Os filmes japoneses têm muito isso de caminho, de fim da linha, de cruzar rotas, né? Isso é bem da cultura deles lá. E aí ele consegue conversar com aquele menino, ele pede desculpa pelos 6 anos que eles estiveram juntos e que
e que não pôde participar, e dali para frente parece que acontece o que eu torci muito para acontecer, né? Que parece que eles acabam trocando realmente os filhos, mas as famílias não perdem contato. Parece que dali por diante, aquele encontro entre o pai rico e o pai pobre, ao invés de ser algo conflitante para decidir quem vai ficar com qual criança, quem vai poder cuidar das duas, como o Ryota tentou fazer, né? Não, me dá teu filho que eu vou criar os dois. Que eles começam a ter uma amizade, uma intimidade. Porque eu até fiquei com a estranha sensação de que os meninos eram irmãos, mas eles não são irmãos, né? E de que os outros dois eram irmãos, todos eles juntos. E de certa forma começa a ser isso, né? No fim do filme. Então a resolução é muito interessante, o filme é bem bacana, eu fiquei bem feliz, né? Com o final. Tem muito filme aí que a gente vê que o fim é deprimente, mas esse, no fim, a gente consegue solucionar os problemas, né? Foi uma experiência bem bacana. Eu vou te falar, cara, eu tô precisando reassistir um filme assim, cara. Porque os dois últimos filmes que eu assisti foram desse mesmo diretor. E os dois terminam muito mal, cara. Muito mal mesmo. O inclusive, que é esse que eu te falei, que a mãe abandona o filho, eu descobri que é baseado em fatos reais, baseado em fatos. Eu fui pesquisar a história, fiquei mais triste ainda, cara. Então, eu acho que eu tô. A gente até conversa bastante, né? De que o americano não faz esses filmes assim tristes. Pro seu orgulho, eu fui dar uma olhada aqui nos últimos 12 filmes que eu assisti. Só um é americano, cara. Os outros 11 é tudo japonês. Tem o indiano lá que você. A lancheira que você me indicou. E realmente, cara, eu acho que o. Como a gente já falou várias vezes, um americano jamais faria esse filme. Jamais teria feito um filme com essa sensibilidade, sabe? Acho pouco provável, cara. E é um filme muito bonito que faz a gente refletir bastante, cara. Que talvez algumas pessoas tenham alguns relacionamentos complicados com suas famílias e sangue não quer dizer muita coisa, cara. Os laços que você cria com outras pessoas às vezes são muito mais fortes e mais significativos. Então acho que vale a pena a gente refletir bastante sobre isso, né, pra gente não se martirizar em relação a familiares que nos tratam mal, que não é porque eles são nossos familiares que a gente tem algum dever maior em relação a eles. Não, se eles te tratam bem, você vai tratá-los bem, você vai cuidar deles. Agora, se eles não te tratam bem, cara, você. Isso foi algo que eu durante meu tratamento aí, minha terapia no último ano, eu consegui fazer as pazes comigo mesmo por tentar dar muito de mim e não receber, às vezes, de familiares de sangue, né? Então, eu acho que se alguém tá passando por isso, que esteja escutando a gente, é algo que reflita também sobre e que não se sinta mal por se doar muito e não ter de volta. Que nem sempre a gente vai ter mesmo, mas pelo menos você fez a sua parte. E o contrário também é importante, né, cara? A gente começar a prestar atenção nas pessoas que realmente estão com a gente, gostam de nós, nos amam e fazem o possível para estar conosco e para ver se a gente realmente está retribuindo aquilo na medida que a pessoa merece ou se a gente está fazendo igual o pai rico, né? Tá achando que não, eu já dei isso aqui para ele, fiz isso aqui e pronto, tá feito. Que a gente vê a importância que faz que nós fazemos para as pessoas que nos amam. É importante a gente ver o outro lado também, né? Se tem alguém ali que se importa muito e a gente não está percebendo, ou não está dando valor, ou está deixando de lado, ou está deixando de ir. Muitas vezes acontece isso, né? Principalmente assim, a avó, às vezes o idoso vai ficando mais de lado, a pessoa deixa de visitar, e às vezes teve um bom relacionamento com aquela pessoa ao longo da vida, ou algum amigo seu que ficou muito tempo sem ver, e aquela pessoa se preocupa com você o tempo todo, te liga, te manda mensagem, e você não faz o mínimo esforço para estar com aquela pessoa ali, né? Eu fiz assim, boas amizades ao longo dos últimos anos. Alguns eu fico um tempão sem falar, aí bate aquela às vezes saudade, né? A gente vai lá e manda aquela mensagem. Alguns amigos procuram a gente. Recentemente eu tive com o Guilherme, né? Depois de muito tempo lá, que é
colega que trabalhou com a gente, muito amigo meu. E aí parecia que a gente ficou um tempão sem se falar, mais de ano. E quando a gente se encontrou, parecia que tinha um ido embora para casa e tinha se encontrado no dia seguinte. A mesma coisa. O Vitor, a gente fala muito por mensagem, né? Até que teve um dia que ele veio aqui no Vespasiano. E a gente parecia que estava continuando a conversa, né? Da forma que a gente encerrou no último dia que a gente trabalhou junto no Rio de Janeiro. Então é importante a gente ver isso, né? Às vezes a gente acaba doando demais para algumas pessoas que não estão importando com a gente e estamos negligenciando pessoas que realmente precisam ali da nossa atenção, porque eles nos dão atenção, eles têm um sentimento verdadeiro, carinhoso, aí, amoroso por nós. E também tentar entender, né, até que ponto você consegue comprar a felicidade ou comprar o bem-estar. É óbvio que, assim, você ser muito pobre, miserável, isso não vai trazer satisfação para ninguém. Você pode ser carinhoso e rico, mas uma coisa não exclui a outra, né? A condição financeira não exclui a necessidade do afeto, e o filme passa isso pra gente muito bem, né? Dá pra ver que até outra coisa interessante é que o maior dos problemas, né, que pode ser assim, você ter que trocar um filho, isso é possível de resolver caso você tenha dedicação, vontade, compreensão, se entenda o que está acontecendo, você se dedique a resolver o problema, né? Acho que a gente vê que a maior das dificuldades é possível você chegar a um consenso se você conversar e ver com calma, se dedicar a tentar solucionar os problemas. Isso aí, galera. Então espero que vocês tenham gostado de mais um podcast. Esse aí é um filme bastante interessante, que traz alguns temas pesados às vezes, mas é bom sempre fazer a gente refletir. Como eu já falei já contigo aqui, esse aqui é um dos projetos que eu mais gosto de fazer hoje em dia, então é um projeto que, por mais que eu tenha desacelerado em algumas outras áreas da minha vida de rede social, eu não quero deixar de fazer. Então, deixe seu like, comente aqui embaixo também, sempre indicando filmes, e eu vejo vocês na próxima. Tá aí, pessoal, obrigado pela audiência até agora e a gente tem que ver aí se na próxima semana a gente vai fazer Eduardo e Mônica e Faroeste Caboclo, né, que tem filme desse também. Mas é isso aí, pessoal. Você chegou até aqui, deixa seu like aí, um comentário, divulga aí, se você gostou do vídeo, divulga para quem você conhece e vejo vocês na próxima.